Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, nossa última aula da semana. Essa semana a gente está trabalhando com extensões, né? Então, esse é o mês de julho. A gente pegou bem para explorar vários movimentos da coluna e repetir eles mais de uma vez para que vocês possam ir experimentando, entendendo vários asanas que existem com este movimento como principal, tá? Então, a gente passou por torções, flexões, essa semana estamos em extensões e vamos finalizar extensões. Antes de começar, a gente então entoa o nosso mantra, fiquem à vontade para entoar comigo ou não. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, assim a gente começa a nossa aula de hoje. Hoje vamos completar o ciclo das extensões. Fizemos extensões no plano médio e extensões no plano baixo. E hoje vai ser uma aula sobre extensões no geral. Então, a gente vai trabalhar com algumas extensões até mesmo no plano alto, que vai ser onde vai começar a nossa aula. E acho que vai ser bem abrangente, vai ajudar bastante vocês a entenderem o que faz sentido ou não dentro do corpo de vocês. Caso estejam com desconforto nas costas, na coluna, por favor, façam com bastante cuidado, porque hoje realmente, não que nos outros dias a gente não tenha trabalhado com extensão, mas hoje realmente a gente vai trabalhar muito com extensão. Vão ser várias e vão ter as de pé, que abrem bastante, né? Tem menos pressão na coluna e a gente consegue, perdão, tem mais pressão na coluna, mas existe esse movimento bem amplo quando a gente está de pé para fazer a extensão. Tá bom? Então, a gente vai iniciar nossa aula hoje em pé. Vou mudar a minha câmera aqui. Eu acho que talvez eu tenha que fechar as cortinas. Vamos ver, porque tá bem um solzinho vindo. Não, acho que dá. Acho que vai dar. Muito bom. Então, a gente se posiciona de pé, pés paralelos. Não precisa deixar os joelhos mega estendidos agora. Braços ao longo do corpo. Se observe. Preste atenção neste corpo aqui e agora. Entenda o que ele está querendo te dizer. Faça aquela análise de fora para dentro, percebendo tudo aquilo, desde o mais grosseiro até o mais sutil. Vá sentindo
como o peso do seu corpo está distribuído pelos pés. Vá entendendo como você se equilibra. E, ao mesmo tempo, tente distribuir igualmente o peso entre os dois pés. É importante que você deixe esse peso bem esparramado, sem tensionar os joelhos. Então, vamos começar o movimento para soltar tronco e os braços, que a gente apelida de elefantinho. Se quiserem, pode abrir o olho. Agora, nós vamos fazer algumas posturas em pé, então talvez seja melhor ficar com os olhos abertos para evitar desequilíbrios e quedas. Então, os braços bem soltos ao longo do corpo, e nós vamos girar o nosso tronco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Os braços bem soltos, tão soltos que eles se batem no corpo. E aos poucos esse movimento vai cessando, nós vamos parando no centro, se perceba, se observe. Nós vamos unir as mãos entrelaçando os dedos, os pés bem fixos no chão, e nós vamos levar os braços lá para cima pela frente do corpo, palma da mão apontando lá para o teto. Quando chegar no limite, você tenta levar mais para cima, como se quisesse tocar com as palmas das mãos no teto, mas dentro do limite confortável. Não precisa também passar, né, o braço pela cabeça. Não, os braços ficam lá na lateral da cabeça. Se observe, estenda, estenda, estenda. Solte os braços pela lateral, se tiver espaço. Se observe. É uma ótima postura para fazer de manhã, inclusive, sempre, né? É que de manhã a gente tem aquela rigidez do sono, então é bom sempre alongar essa parte do corpo. Perceba o que isso altera ou não no seu corpo, vá sempre fazendo as anotações mentais. Então, nós vamos entrelaçar os dedos novamente, mas dessa vez os indicadores vão ficar apontando para cima, tá? E aí nós vamos levar os braços lá para cima pela frente do corpo. A ideia é a mesma, mas agora os indicadores apontam lá para cima. E isso ajuda até a gente a subir mais os braços, como se quiséssemos tocar o teto com os dedos indicadores. Se observe. Retorne pela lateral. Solte bem os braços se quiser dar uma balançadinha, uma soltadinha.
né? Isso observe. Ótimo, muito bom. Duas extensões de coluna um pouquinho diferentes, né? Tem uma pequena diferença, mas essa diferença que é pequena faz bastante diferença na hora da execução da postura, tá? Nós vamos fazer agora chakrasana na postura da roda, mas a gente vai fazer diferente para, de fato, acentuar para além da lateralização essa extensão da coluna. Então, novamente a gente vai entrelaçar os dedos, levar a palma da mão lá para cima. Ótimo. Aqui está a extensão da coluna, como já fizemos, né? Estende, estende, estende. E daqui nós vamos lateralizar para o lado esquerdo, alongando bem a parte direita do corpo. É a roda, não deixa de ser a roda, mas tem esse adicional da extensão. Retorne para o centro, solte os braços novamente, se observe. Perceba se existe alguma diferença entre um lado e o outro. Então, novamente entrelaçamos os dedos, levamos a palma da mão lá para cima, estende dentro do limite confortável e lateraliza agora sim para a direita, sentindo o alongamento do lado esquerdo, levando a sua respiração para este lado esquerdo. E retorne para o centro, solte os braços, se observe. Muito bom. Nós vamos fazer agora uma postura de equilíbrio, Vrikshasana. Então, eu vou tirar as minhas meias, inclusive. Mas, se você precisar, se você quiser, você pode se apoiar numa parede ou então trazer uma cadeira à sua frente. Não para você jogar o peso do seu corpo nela, mas é apenas um apoio, um suporte. Tá? Então, vamos fazer Vrikshasana na postura da árvore, começando com a perna direita apoiada, o pé direito apoiado no chão. Então, você abre bem os dedos do pé, apoia todo o seu peso lá no lado direito, até ir soltando a perna esquerda. E aí você escolhe se vai deixar, vou até abaixar um pouquinho para mostrar, se vai deixar o seu pé esquerdo aqui embaixo, ou se quer deixar lá ao lado do joelho, ou se prefere colocá-lo na virilha. Foque o seu olhar em um ponto imóvel à sua frente. Escolha como quer deixar as mãos. Pode deixar os braços abertos, pode apoiar na parede, pode unir as mãos e pode elevar as mãos unidas.
Voltamos o pé esquerdo para o chão. Pode soltar as mãos. Se observe. Eu vou fazer virada para cá agora só para conseguir ver a televisão e ver como é que tá rolando. E agora sim nós vamos fazer lá com o nosso pé esquerdo no chão. Abra bem os dedos dos pés, se apoie. Aí sim você vai tirando o pé direito, escolhe onde vai posicionar ele. Fixe o olhar em um ponto imóvel. E retorne o pé direito lá para o chão. A partir de agora pode fechar os olhos, que não vai ter mais equilíbrio, fique tranquilo. Joelhos soltinhos, pés paralelos, se observe. Posturas de equilíbrio costumam exigir bastante atenção, então são muito boas. Nesses momentos que a gente precisa prestar mais atenção, focar mais, são ótimas. Ajudam a centrar a mente. Para fazer a transição para a postura sentada, que nós não vamos sentar ainda, vamos fazer Padahastasana, que é aquela grande extensão. Então, deixe os joelhos bem soltinhos. A gente pode flexionar os joelhos, tá? As mãos lá na cintura. E começamos com uma flexão de quadril, até chegar ao limite dessa flexão de quadril. Chegou no limite da flexão de quadril, vamos flexionar a coluna, soltando cabeça e braços, podendo flexionar também o joelho, deixando a cabeça e os braços bem soltos. Não precisa ficar com os joelhos estendidos. É mais importante que você sinta o alongamento nos posteriores do que você toque o chão com os joelhos estendidos, tá bom? Então, nós não vamos sentar, nós vamos entrar em Malasana, o sapo ou a guirlanda. Os pés apontam para fora. E aí nós vamos abaixar, você pode apoiar no chão as mãos, flexionando os joelhos sempre na direção dos pés. Ótimo. Aqui, aqui nós vamos unir as mãos em frente ao peito e empurrar os nossos joelhos com os cotovelos. Opa, permaneçam aí. Algumas questões. Algumas pessoas não conseguem apoiar calcanhar no chão, aí eu recomendo que você coloque algum apoio, tá? É importante a gente não fechar o peito, apontar a cabeça lá para o chão. Não, ao contrário, peito aberto, olhamos para frente. Se for necessário, você pode apoiar no chão. E aí sentamos, de fato, pode se apoiar para sentar, fique à vontade. E cruzamos as pernas, mantemos a coluna ereta. Se observe agora, novamente, a partir daqui, bebê.
desde a postura anterior, né? Você já pode ficar de olhos fechados normalmente. Se observe agora, neste outro plano, vá se percebendo. O corpo se comporta de uma forma diferente no plano médio. Nós vamos fazer Yoga Mudra completo, tá? Vamos fazer como um mudra e não como um asana. Então, caso você não faça lotus, lembre-se do apoio, ponto de contato, ótimo. Se você faz lotus, sempre lotus. Lembrando que nós vamos inspirar. Na expiração, ativamos Mula Bandha e levamos a testa em direção ao chão. Então, vamos lá. Muito bom. Entre na postura dentro do seu limite confortável. Se observe. Mantenha a mula banda o quanto tempo for possível. Se precisar, você pode usar uma almofada, um bloco para apoiar a cabeça, mas não é necessário. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. Muito bom, se observe. Vamos fazer então uma extensão agora de coluna Ustrasana, o camelo. Nós vamos ficar ajoelhados no chão. Lembrando que ajoelhados não é sentados sobre os pés, é ajoelhados. Se for necessário, você pode dobrar o seu tapetinho ou colocar uma almofada aí nos joelhos. O importante é que você não perca a estabilidade. Você vai levar as mãos lá na lombar, os cotovelos apontando lá para trás, e vai começar a olhar lá para cima, abrindo bem o peito. A partir daqui, começamos esse trabalho de extensão, olhando cada vez mais para trás. Se você quiser, você pode ir escorregando as mãos pelas pernas até chegar lá nos calcanhares, sem trazer as pernas. As pernas permanecem onde elas estavam. Retorne devagar. Muito bom. Vamos descansar lá em Balasana, na semente ou a criança, agora sim, sentando sobre os pés, descansando a cabeça no chão. Pode deixar os braços para trás, para frente, como for melhor.
Então, vamos entrar na postura de 4 apoios, o gato. Apoie as mãos no chão, separe um pouquinho os joelhos. Entre o gato, primeiro na postura neutra. Então, nós vamos começar a acompanhar o movimento da coluna, vai acompanhar a nossa respiração. Inspirando, a gente abre o peito, olha lá para frente, estende a coluna. Expirando, olhamos lá para o umbigo, fazendo um C com a coluna. Siga a sua respiração. Na próxima inspiração, volte lá para o centro, postura neutra. Se observe um pouquinho. Então, nós vamos partir para Anahatasa, na postura do coração derretido. Eu vou ter que dar uma rezinha para ter mais espaço lá na frente do tapete. Anahatasana, o que nós vamos fazer? Os braços escorregam lá para frente e o peito vai em direção ao chão, levando bem o quadril lá para cima, o quadril aponta lá para cima, e nós tocamos ou o queixo ou a testa no chão, com a ideia de afundar cada vez mais, aproximar cada vez mais o peito do chão. Então, daqui você pode ir mergulhando direto lá para o chão, mas se não for possível, você volta para o gato. Isso, muito bom. E deita de bruços. Ao deitar de bruços, descanse um pouco a cabeça nas mãos, se observe agora em um novo nível, um novo plano. Perceba quais são as partes do seu corpo que tocam o chão. Se observe. Então, nós vamos fazer uma extensão da parte alta da coluna, o Bhujangasana, na postura da cobra. Una bem as pernas estendidas, apoie ou a testa ou o queixo no chão. Vamos levar as mãos ao lado das últimas costelas, apoiando-as bem no chão. Os cotovelos apontam lá para cima. As mãos aqui não servem para te apoiar, mas sim para ajudar a unir as escápulas lá atrás.
tiramos a cabeça do chão, olhamos para frente e aos poucos vamos unindo as escápulas e tirando o peito, olhando lá para cima. Retorne, descanse a cabeça nas mãos. E vamos fazer mais uma extensão, mas agora para a parte baixa das costas, com aquela variação de Salambambudjangasana, a esfinge que chamamos de criança assistindo televisão. As pernas permanecem unidas e estendidas. Vamos levar os cotovelos no chão. Apoie bem os cotovelos no chão, formando um apoio com as mãos para a cabeça. E assim você apoia a sua cabeça lá nas mãos, como uma criança assistindo televisão de fato. Aqui, observe bem a parte baixa das costas, cedendo lá em direção ao chão. Seus cotovelos não precisam estar extremamente e exatamente embaixo dos ombros, tá? Eles podem estar mais para frente, isso é muito mais confortável. Então, descanse, volte a apoiar a cabeça nas mãos, se observe. Nós vamos então girar aí deitados até ficarmos virados agora com a barriga para cima, deitados sobre as costas. Eu giro completamente para poder enxergar vocês. Muito bom. Agora aí, deitados em decúbito dorsal, mantenha os joelhos flexionados, plantas dos pés apoiando no chão, se observe. Já estávamos neste plano baixo antes, mas agora estamos apoiando partes diferentes do corpo no chão. É diferente estar de bruços e estar de barriga para cima. Vamos fazer uma invertida agora. Então, se você tem questões sérias de pressão, doenças cardiovasculares, se está gestante, enfim, todas aquelas contraindicações, vocês já sabem, se tem problemas na coluna, por favor, observe se você vai fazer ou não esta invertida. Ela é uma invertida levíssima, tá? Vamos fazer Setubandhasana ou Setubandha Sarvangasana, que é a postura da meia ponte ou ponte amarrada. Braços ao longo do corpo,
Palmas das mãos se apoiam no chão, plantas dos pés bem apoiadas no chão. Nós vamos usar nossos quadríceps, né? Nossas coxas. Vamos usar glúteos e vamos usar abdômen para tirar quadris do chão e manter. Por que que é importante usar o abdômen? Porque isso protege a nossa lombar de uma hiperextensão muito, muito grande. Então, e retornamos, levando vértebra por vértebra lá no chão. Observe este contato da sua lombar com o chão. Fique alguns instantes aqui se observando. Nós vamos fazer o último asana da prática de hoje, que é a Pavana Muktasana, na postura de liberação de gases, sempre indispensável. Trazemos ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco e abraçamos elas pela frente dos joelhos. Aqui existe um certo vigor nesse trazer das pernas, mas ao mesmo tempo a gente não tensiona e enrola os nossos ombros. Se você quiser, pode fazer aquele movimento, aquele balancinho, para trazer uma massagem, né, nessa região. Aos poucos, esse movimento vai cessando, vai sumindo. Se você consegue tocar bem as coxas no abdômen, perceba a sua respiração lá no abdômen, tocando as coxas. E para completar a postura, vamos levar a testa em direção ao joelho, sempre levando o queixo para o peito. A cabeça volta para o chão primeiro, depois os pés retornam. Aqui nós podemos já estender nossas pernas lá no chão, podemos separá-las mais ou menos na largura do tapetinho, deixar que os pés caiam para fora, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas, feche os olhos se eles ainda não estão fechados. Entramos agora em Shavasana, nossa postura de relaxamento. Se você precisar, pode fazer qualquer tipo de ajuste nessa postura ou até mesmo relaxar em alguma outra postura. Antes de qualquer coisa, observe o seu corpo como fez lá no começo da aula, enquanto estava de pé ainda. Faça aquele caminho da parte mais externa até a parte mais interna do seu corpo e vá fazendo aquela lista mental
em que anota tudo o que está sentindo. Compare o que você está sentindo agora com o que estava sentindo lá no começo da aula. Aos poucos você vai permitindo que o seu corpo se entregue mais ao chão. Você relaxe ainda mais. Começando lá pela ponta dos dedos dos pés. E você permite que esse relaxamento suba pelos pés, passe pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, glúteos, quadril, alcançando o abdômen e a curva lombar. Você permite que o relaxamento vá subindo pelas costelas, passando por toda a caixa torácica, até alcançar o peito, a parte alta das costas, as escápulas, as clavículas e os ombros. Permita também que ele desça pelos braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e alcance cada um dos dedos das mãos. E ele sobe pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva cervical, até alcançar a cabeça, relaxando o couro cabeludo, deixando a testa lisa, fazendo com que as sobrancelhas queiram escorregar para as têmporas, fazendo com que as pálpebras se toquem com delicadeza, fazendo com que o maxilar se destrave, a língua relaxe dentro da boca e os lábios se entreabram. Agora sim, você permanece com o seu corpo totalmente entregue ao chão, totalmente relaxado, e você não precisa fazer mais nada. Apenas observe este corpo, deixe que sua mente circule por ele. Vamos ficar aqui por alguns instantes.
Aos poucos, você começa a adotar respirações mais profundas e lentas. Começa a movimentar o seu corpo, fazendo todos os movimentos que ele te quer. Pode espreguiçar, pode bocejar, faça tudo o que for preciso. E aos poucos vá se colocando sentado novamente, com as pernas cruzadas, a coluna ereta e os olhos fechados. Observe a sua respiração. Perceba como ela está agora, sem interferir. Enfim, você começa a interferir de fato na sua respiração,
deixando ela mais lenta, mais compassada, fazendo com que a sua expiração tenha o dobro do tempo da sua inspiração, por enquanto sem pausas respiratórias. Vamos acrescentar agora a mão direita. Hoje vamos fazer a respiração das narinas alternadas. Fizemos Surya Bedana, Chandra Bedana, e hoje faremos Nadeshudi Pranayama ou Anuloma Viloma, depende de como você chama. As mãos permanecem da mesma forma, apoiamos o dedo indicador e dedo médio na testa, ou então a gente apenas subtrai eles. O polegar vai fechar a narina esquerda, o anelar e mínimo a narina direita. Nós vamos fazer agora sem pausa. Posteriormente, vamos adicionar a pausa respiratória. Então, inspiramos pela esquerda, perdão, expiramos pela direita. E aí, inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda. Inspiramos pela direita, esquerda, expiramos pela direita, inspiramos pela direita, expiramos pela esquerda, com as narinas alternadas. Então, você sempre vai expirar e inspirar com uma das narinas. Nós vamos acrescentar então Kumbhaka agora no meio, última fase para deixar o pranayama completo. Então, quando estiver com o pulmão cheio de ar, entre a inspiração e a expiração, você fecha as duas narinas e leva o queixo no peito. Este movimento de Jalandhara acontece apenas nas pausas respiratórias. Quando for expirar, volta e expira pela narina, que faz sentido aí dentro do seu ciclo. Sempre que você expirar por uma narina, você vai inspirar pela mesma narina. E aí depois troca.
A próxima vez que expirar pela narina esquerda, você deixa a respiração livre e mantém os olhos fechados. Se observe. Faça de si a âncora da sua meditação. Se você puder e quiser, permaneça nesse estado meditativo. Se não, você pode voltar para ele depois. Fique à vontade para fazer isso várias vezes, todos os dias. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aproveitado. Semana que vem, nós vamos tratar. A gente tratou torções, flexões, extensões. Nossa, gente, não tá na minha cabeça. Lateralizações. Lateralizações. Então, semana que vem a gente vai tratar de lateralizações, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Tenham um ótimo final de semana. Até semana que vem.